Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Segunda-feira, 25 de novembro de 2019, Jornal da Hora, até às 8 da manhã, com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Com o Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica, o Márcio Pena nas imagens e nas redes sociais. A produção da Rafaela Moreira e Alex Nantes, Juventude da Hora. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio da Família 92,3 FM, do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Quem sabe faz a hora agora, 7 horas 3 minutos. E os destaques do dia. Palmeiras perde para o Grêmio e o Flamengo conquista também o Campeonato Brasileiro 2019. Presidente Jair Bolsonaro comemora o desempenho da economia. Corte Eleitoral do Uruguai anuncia resultado da eleição. Novo presidente da direita, Lacalle Pou, venceu por 28.666 votos o candidato da esquerda. Brasil tem 150 concursos abertos. 11 órgãos abrem inscrições hoje. Congresso da Bolívia aprova a realização de eleições gerais. Governo de Mato Grosso do Sul quer tirar 7 milhões por ano e pode quebrar a Cacemes. Otimismo está de volta ao comércio da 14 de julho. Agora 7 horas 4 minutos, 7 e 4. Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional do Doador Voluntário de Sangue. E o Ministério da Saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta, em nota na manhã desta segunda-feira, nesta data internacional, afirma que somente a doação regular de sangue mantém estoques. A cada bolsa de sangue doada, até 4 vidas podem ser salvas no Brasil, segundo estatísticas do Ministério da Saúde. Neste dia do doador de sangue, portanto, a rede pública de saúde de todo o país reforça a importância da doação regular desse insumo vital. A data foi criada por meio de um decreto presidencial, uma data internacional e também nacional. Foi criado em 1964 para marcar a fundação do primeiro centro de doadores voluntários de sangue no Brasil. São cerca de 3.300.000 pessoas que são doadoras de sangue regularmente em nosso país. Isso significa que 16 a cada 1.000 pessoas doam sangue regularmente. No entanto, é preciso, porque nós aqui do jornalismo da Rádio Hora, durante 2, 3 semanas, fizemos uma campanha em todos os programas para uma jovem campograndense, a Eduarda, necessitando de muita doação de sangue para que ela possa continuar se restabelecendo e passar pelo processo de tratamento a que ela é submetida por uma equipe médica. Apesar de estar dentro do padrão de doação recomendado internacionalmente, o Ministério da Saúde trabalha para ampliar o número de doadores, especialmente o de doadores regulares. Olha, importante nesta data brasileira, é uma data internacional, cumprimentar você, amigo, você, amiga, que é doador, né? De cada 1.000 brasileiros, 16 são doadores regulares. Mas e o Brasil está dentro dos padrões. Só que o que não está nos padrões é a questão da saúde no Brasil, né? Vamos pegar somente os acidentes de trânsito, né? O Brasil mata no trânsito muito mais que países em guerra. É uma média de mais de 40.000 brasileiros que morrem somente em acidentes de trânsito, fora aqueles que ficam limitados, paraplégicos, enfim. Estou comentando somente isso. Fora as outras questões. Portanto, a média de doadores no Brasil está dentro do padrão mundial. No entanto, o que nós temos um desequilíbrio imenso em vários setores da saúde. E com isso, o Ministério da Saúde pretende reforçar no dia de hoje a necessidade do aumento de doadores regulares de sangue em nosso país. 7 e 7.
Jornal da Hora. Com Arthur Mário. A festa não para. Flamenguistas numa marcante e histórica conquista de Libertadores da América em menos de 24 horas em função da vitória do Grêmio sobre o Palmeiras. O Flamengo também conquista. Brasileira, em nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, dá as boas-vindas ao time do Flamengo e felicita a equipe campeã, também representou o Brasil para a conquista da Copa Libertadores da América. Brasil, acima de tudo! Bacana. Bacana, piloto aí da Força Aérea Brasileira, autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro, um desportista nato, portanto seu nome é o nome, né, que vem do esporte. Jair da Rosa Pinto, era o ídolo do pai dele jogando no Palmeiras, portanto, integrado ao futebol brasileiro, foi à Vila Belmiro há poucos dias, né, e os caças da Força Aérea Brasileira sobrevoando os céus do Brasil, aproveitando para fazer essa acolhida, uma recepção oficial pela conquista do maior torneio de futebol da América do Sul. A histórica Taça Libertadores da América numa campanha extraordinária e num jogo que a gente vai comentar daqui a pouquinho com o Ricardo Paredes, nosso convidado especial, um nome de Mato Grosso do Sul que a gente tem o maior respeito do mundo, né? Amarildo Carvalho, jogou na Europa, jogou no Palmeiras, revelado pelo Operário Futebol Clube, depois retornou ao Brasil, lançou-se como técnico de futebol. Amarildo Carvalho, daqui a pouquinho comenta, né, o porquê desta performance do Flamengo. Ele que correu dentro das quatro linhas, né, no futebol brasileiro, futebol europeu, e jogou no país, né, jogou em Portugal, né, terra do técnico Jorge Jesus, que entra para a história. Aliás, hoje Jorge Jesus, o técnico do Flamengo, recebe o título de cidadão do Rio de Janeiro, né? E o futebol é isso, né, gente? Alegria, festa. A gente falava na sexta-feira, né, que os flamenguistas ficassem preparados para a vitória, para o empate, para a derrota. Encerramos o programa na sexta-feira bem assim. E o River dominou o jogo no primeiro tempo, mas a inteligência tática do técnico Jorge Jesus prevaleceu, mexeu no Flamengo no segundo tempo, trocou jogadores, mudança tática, enfim. Amarildo Carvalho daqui a pouquinho, também o Ricardo Paredes, aqui no Jornal para comentar esse momento do futebol brasileiro e nosso futebol regional também, hein? 7h10. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Alex Nantes, bom dia. Bom dia, ouvintes, e começa a última semana de novembro. Para hoje, o tempo deve permanecer com as mesmas condições climáticas dos últimos dias. Tempo abafado e chuvique em pontos isolados do estado no final do dia. A previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovadas isoladas, principalmente no período da tarde, exceto nas regiões sul e sudeste, onde o tempo deve permanecer somente nublado. Os índices de umidade relativa do ar devem permanecer elevados durante este dia, com valores entre 95% e 45%. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, pancadas de chuvas isoladas já eram previstas para este período e que chuvas generalizadas com acúmulos significativos poderão ocorrer a partir de amanhã em Mato Grosso do Sul. O tempo será instável no estado nos próximos dias, com pancadas de chuvas que podem ser fortes em pontos isolados. Os meteorologistas afirmam que as temperaturas caem na quarta-feira, dia 27, mas os dias devem continuar abafados. Hoje em Campo Grande a máxima atinge os 34 graus e a mínima será de 22, com previsão de chuva à tarde. Na região centro-norte, a máxima prevista é de 35 graus e mínima de 22 também. Na região leste, as temperaturas esperadas são as mesmas da região centro-norte, é exemplo de Santa Rita do Pado e Três Lagoas. E no Pantanal, a máxima será de 37 graus. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 26 graus. Ótima semana para você, Alex Dantes. E no destaques internacionais do Jornal da Hora. A Corte Eleitoral do Uruguai anuncia a vitória do candidato da direita no Uruguai, Lacalle Pou, mas vai ter recontagem de votos. E o Congresso da Bolívia reuniu-se no último sábado e aprovou a realização de eleições gerais naquele país para o ano de 2020.
Uruguai começa a semana mergulhada em incerteza política depois de uma eleição mais acirrada que o previsto por todos os institutos de pesquisas. Eleição encerrada, portanto, no dia de ontem, com 100% das urnas apuradas. Luiz Lacalle Pou, do Partido Nacional de Centro-Direita, se declarou vencedor com 48,71% dos votos contra 47,51% de Daniel Martinez, candidato da esquerdista Frente Ampla, que comanda o país há 15 anos. Como o Uruguai tem um colégio eleitoral de menos de 3 milhões de eleitores, a vantagem é de apenas 28.666 votos. Lacalle Pou recebeu 1.168.019 votos contra 1.139.353 votos de Martinez. A diferença apertada vai exigir que o país leve a cabo a apuração de um tipo de voto especial, o chamado voto observado. Trata-se de um contingente de 35.229 eleitores que não votaram nas sessões em que estavam designados por motivos específicos. Por exemplo, ter que trabalhar nas mesas eleitorais. Como demanda uma análise mais detalhada dos dados, esses votos só são apurados em caso de necessidade, como acontece agora. Para ser eleito, Martinez precisa levar mais de 90% desses votos. A decisão só deve sair entre quinta e sexta-feira. Lacalle Pou não quis esperar e anunciou a vitória na noite de ontem. Reclamou de não ter recebido uma ligação do adversário, mas afirmou que o presidente Tabaré Vázquez, também da Frente Ampla, se comunicou com ele. Enquanto isso, o candidato da esquerda, Martinez, agradecia a seus eleitores por haver tirado uma diferença de 8 pontos percentuais de vantagem, segundo os principais institutos de pesquisa. 7h14, pois é, a esquerda que governa o Uruguai já há 15 anos sofreu um abalo, né, do candidato da direita aí, Lacalle Pou. Vai vir a recontagem de qualquer forma, se não for encontrado nenhum tipo de problema, né, que lá, quem trabalha, né, por exemplo, mesário, é chamado voto observado, né? E aí tem um diferencial, portanto, nesta questão. E a vitória com 28.666 votos do candidato de centro-direita no Uruguai demonstra, portanto, aí que o povo uruguaio, depois de 15 anos de governo de esquerda, portanto, dá uma guinada um pouco à política liberal. Agora 7h15. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Já pensou se investir na poupança rendesse para você e para sua região? Sim, Sicredi. Aplicar em poupança é ter a certeza de que seu dinheiro vai render sempre todo mês. Mas aplicar na poupança do Sicredi significa que você também ajuda no desenvolvimento da sua região e que, se for associado, ainda pode ganhar uma rentabilidade extra com a distribuição de resultados. Vem poupar no Sicredi. Gente que coopera, cresce. Pode chegar, a porta está aberta pra você participar. Vem, pode acessar, use o nosso site pra reivindicar. Vem, fale com seu vereador, dê sua opinião. Viva Campo Grande, seja cidadão. Acesse www.câmara.ms.gov.br. Câmara Municipal de Campo Grande. Megaton Autoescola, um novo conceito no seu processo de habilitação. Instrutores treinados, carros modernos, tudo o que você precisa para tirar sua habilitação. Agilidade, transparência, atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua José Antônio, 1778, próxima à Igreja Universal. Conquiste sua independência. Dirija você mesmo. Venha para a Megaton, Rua José Antônio, 1778, próxima à Igreja Universal. Megaton Autoescola. Telefone 3028-6846. 3028-6846. Rádio Hora. 100% gospel.
Vem aí mais uma loja do Nunes Supermercado. Dessa vez será no bairro Guarandi. A inauguração será no dia 27 de novembro. Venha festejar com a gente e aproveitar as nossas ofertas de inauguração. Nunes Supermercado, Avenida Guinter, Hans, perto do Trevo Ibiruçu. No Nunes Supermercado você encontra tudo para a sua casa. Produtos de qualidade, procedência e o melhor, preço baixo. Nunes Supermercado, bairro Guarandi. Aqui você sai sempre contente. Vou de casa! A caminhada é longa, mas as visitas continuam. Em tão pouco tempo, o programa Criança Feliz já realizou mais de 23 milhões de visitas, levando informação para mais de 2.700 cidades do país. Ação que ajuda no desenvolvimento infantil, reduz a desigualdade social e gera muito mais oportunidades no futuro. Saiba mais sobre o programa em cidadania.gov.br/Criança Feliz. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. 100% Gospel. Rádio Quando Hora. a gente ama a cidade onde vive, a gente cuida de cada pedacinho dela, preserva, inova, transforma, faz de tudo para reviver o que ela tem de melhor. Vem com a gente mostrar o seu amor por Campo Grande na inauguração oficial da nova 14 de julho. A nossa 14 de julho, mais moderna, mais humanizada, do jeito que a cidade sempre quis e merece. Dia 29, sexta, a partir das 18 horas, na 14, esquina com Afonso Pena, show com balão mágico e inauguração das luzes de Natal. Reviva Campo Grande. Reviva o melhor da nossa cidade. Prefeitura de Campo Grande. Campo Grande agora tem uma escola 100% cristã com programa bilíngue. O IEDUCA, Instituto Educacional Atos de Amor, oferece a crianças de 4 meses a 5 anos de idade educação infantil em ambiente bilíngue com metodologia da International School. Eleito o melhor programa do Brasil e material confessional do sistema Mackenzie de ensino. Informações 33429000 ou 993315032. Site ieduca.org. IEDUCA, conhecimento para a vida, valores. Matrículas abertas. Ei, papai! Ei, mamãe! A obesidade infantil é um problema sério. Aumenta a chance da gente ter hipertensão, diabetes. 1, 2, 3. 1. Alimentação saudável. 2. Atividade física. 3. Menos TV, celular e videogame. E mais brincadeiras. Baixe de graça o Guia Alimentar em saude.gov.br/Saúde Brasil. Vamos prevenir a obesidade infantil. É 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 20 minutos. Pois é, né? O otimismo está de volta no centro de Campo Grande, não só na rua 14 de julho, né? Essa revitalização da principal via comercial da cidade anima os empresários, enfim, e de certa forma, apesar daqueles que fecharam portas, daqueles que não suportaram a mudança que houve em função, né? É indiscutível o embelezamento, né, e a modernidade que se estabelece, portanto, a partir desta obra no coração da cidade de Campo Grande, não é? Vem aí, portanto, a inauguração na sexta-feira e é um novo conceito. Dr. Biquima comentou aqui, por exemplo, claro, né, que se quiserem a continuidade, né, da modernidade do centro de Campo Grande, aquilo que está sendo planejado, enfim, para que o centro tenha vida, né, que os legisladores pensem, que o prefeito também pense naquela questão da lei do silêncio, como as grandes cidades do mundo. O Miquimba comentou isso já, pelo menos umas 2 vezes, nas experiências que ele tem carimbando passaporte em grandes cidades do mundo, nosso convidado de sempre, nosso comentarista, por conta de que a lei do silêncio, ela restringe a vida noturna, não é mesmo? Coloca limites. Inclusive para aquele projeto, né, de aumentar a população, fazer um conjunto habitacional lá no prédio do antigo Hotel Campo Grande, ou seja, a prefeitura, com apoio, né, do governo federal, dentro de um dos ministérios, tem recursos para esse conceito, né,
de melhoria do centro das grandes cidades brasileiras. E, no entanto, né, o legislador, né, são 29 vereadores, será que ninguém vai pensar em dar uma checada na questão da lei do silêncio? Porque fica bonito assim, fica lindo, maravilhoso, não é mesmo? Como os shoppings, né? Não tem quem é contra, né, depois de inaugurado, enfim. Eu creio que seja há algumas críticas, né, de alguns arquitetos, alguns engenheiros, alguns observadores do ponto de vista técnico da obra, mas, no entanto, o embelezamento é indiscutível. Agora, com a questão da lei de silêncio, 10 da noite, né, como é que você pode ter vida noturna aqui, né, se ficou tão bonito, pode ser incrementado o comércio de lanchonetes, né, de restaurantes, enfim, na região central, não só na 14. Mas com essa lei do silêncio aí, que já fechou tantos empreendimentos em Campo Grande, vamos ver se algum legislador pode entrar com um projeto nesse sentido, não é mesmo? Com a consultoria arquitetônica, com o pessoal da cultura, né, do lazer, enfim. É hora de pensar nisso, não é mesmo? 7h23. E o presidente Jair Bolsonaro comemora, né, o avanço da economia do país. Ele postou uma mensagem em seu perfil no Twitter comemorando a performance da economia, em especial o crescimento da oferta de emprego. Pelo 7º mês seguido, o resultado na criação de empregos foi positivo, com 70.582 vagas criadas em outubro. No ano foram gerados 841.500 empregos formais, melhor saldo nos últimos anos, escreveu o presidente. Portanto, ele compartilha um vídeo produzido pela Secretaria Especial de Comunicação Social. O material de divulgação, além da oferta de novos postos formais de trabalho, enumera o crescimento do PIB no segundo trimestre, de 0,4%, a menor taxa de juros da história, de 5%, né? Somente lá no Banco Oficial, a Caixa Econômica, houve uma redução enorme. Em juros, né, em linhas de financiamento, a última medida da Caixa foi na questão do juro do cheque especial, uma redução de 9%, em média, o juro do cheque especial caiu 9% ou 8%, caiu para 4 ponto alguma coisa. Portanto, o controle da inflação já é uma prévia de 0,14%, menor resultado, portanto, desde o ano de 1998. Mensagem do presidente da República em rede social, no Twitter, neste final de semana, em repercussão na imprensa brasileira. 7h25, comemoração em dose dupla para o time do Flamengo. Conquista da Taça Libertadores da América, conquista do Campeonato Brasileiro de forma antecipada. O Brasileiro e a Libertadores com ele, o moço da Vila Nasser. Bom dia, Ricardo Paredes. Bom dia, Mário. Bom dia, amigos da Rádio Hora. O final de semana foi de festa para a torcida rubro-negra. Em um período de menos de 24 horas, o time de maior torcida no Brasil conquistou 2 campeonatos. No sábado, o Monumental de Lima, Peru, foi o palco da decisão da Libertadores entre Flamengo e River Plate. O time argentino marcou primeiro com Rafael Borré, aos 15 minutos do primeiro tempo. Somente nos minutos finais, o Flamengo acordou para o jogo e chegou ao empate. Aos 43 minutos do segundo tempo, com o artilheiro Gabigol. 3 minutos depois, após lançamento de Diego, o camisa 9 levou a melhor sobre o zagueiro Pinola e soltou a bomba de pé esquerdo para virar a partida. O Flamengo atuou com a seguinte formação na partida de sábado à tarde: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Sistema defensivo, meio campo com William Arão, depois Vitinho, Gerson, depois entrou Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O ataque com Bruno Henrique e Gabigol. O técnico, o português Jorge Jesus. Bruno Henrique foi eleito o craque da Libertadores e Gabigol foi o artilheiro da competição. O Flamengo retornou de Lima com uma premiação de 12 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais. Além disso, o rubro-negro carioca garante participação no Campeonato Mundial de Clubes, que acontece no mês que vem. E de volta ontem ao país,
jogadores de torcida comemoravam o título da Libertadores na Candelária, no Rio de Janeiro, atentos ao que acontecia no confronto entre Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque, em São Paulo. Vitória gaúcha por 2-1 e mais festa para o Flamengo, que com o resultado garantiu o título do Campeonato Brasileiro de 2019. É o 7º título do Flamengo no Campeonato Nacional. Tem mais resultados aí da 34ª rodada da competição. O Santos bateu o Cruzeiro por 4-1. Santos garante presença na Libertadores da América. Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 1. O Goiás bateu 4-3 o Bahia. Botafogo 1-0 no Corinthians. Internacional e Fortaleza empataram em 2-2. Ceará 1, São Paulo também 1. Avaí 0, Chapecoense 1. E hoje, na sequência da rodada, 19 horas, jogam CSA e Fluminense. Essas as informações do esporte. Ricardo Paredes para o Jornal da Hora. Aquele abraço, Ricardinho. Coração batendo forte aí, né? Tum. Batendo forte no peito, né, Ricardo? Motivos óbvios, né? 7 horas e 28 minutos. Né? E amantes do futebol em geral. Não só flamenguistas, né? O Flamengo teve uma torcida imensa de torcedores amantes do futebol, né? Sem aquela questão clubística, sem aquela paixão exacerbada, enfim, o futebol, essa arte, né, de praticar um esporte coletivo que é o grande setor das relações humanas, como diria o nosso saudoso grande colega Rui Pimentel, né? Portanto, futebol é essa grande paixão. E daqui a pouquinho nós vamos ter um convidado especial. Jogou na Europa, jogou no país do Jorge Jesus, né? Amarildo Carvalho, ex-jogador, ex-técnico, né? Técnico que parou de treinar há 2 ou 3 anos. Quem sabe ele pode até voltar a ser treinador um dia. Mas o Amarildo jogou em Portugal. Vamos falar um pouco do peso desse técnico do Flamengo, Jorge Jesus, daqui a pouquinho. O Amarildo Carvalho estará conosco, não é? E o esporte e personalidade do esporte eventualmente são referências em palestras, em grandes seminários, no meio empresarial, no meio político, não é mesmo? E o Flamengo começou uma reestruturação na sua gestão, né, com um presidente que assumiu o Flamengo há alguns anos atrás, e que naquela época ele dizia, olha, a prioridade é arrumar as finanças do clube. Deixou um legado, veio uma nova diretoria, portanto, o Flamengo está buscando primeiro um acerto interno. E com isso, a temporada 2019 culminando aí com resultados dentro de campo daquilo que o Flamengo começou a fazer fora de campo. O Flamengo muito criticado nesse ano, teve aquele acidente, né? Aquele incêndio que ceifou a vida de vários jovens talentos das categorias de base do Flamengo. E questão que está aí na esfera da justiça. Flamengo muito criticado naquele acidente, portanto, e agora tendo a oportunidade de influenciar também o pensamento daqueles que dirigem o futebol brasileiro, né? O certo é que a gestão fora de campo acaba levando a isso. Daqui a pouco vamos saber a opinião, né, do nosso Amarildo Carvalho, daqui a pouquinho aqui no Jornal da Hora. 7 horas e 30 minutos, 7h30. Olha, o nosso site do Grupo Hora de Comunicação, horanoticias.com.br, traz nesta segunda-feira grandes oportunidades na área da economia. Olha, o país tem 150 concursos abertos nesta segunda-feira. 11 órgãos estão abrindo inscrições para concursos em todo o país, hein? horanoticias.com.br, sempre com conteúdo aqui do Jornal da Hora, do Giro Notícias, enfim, do nosso jornalismo aqui nos 92,3 FM. Em falando em economia, o Humberto Ferretti sempre marcando presença aqui com as informações do agronegócio brasileiro. A chuva pesada dos últimos dias alagou plantações de arroz e tem tirado o sono de agricultores do Rio Grande do Sul. Em algumas áreas, o volume de água foi 3 vezes maior que o esperado. E aí não teve jeito. Boa parte das lavouras precisará ser replantada.
Por si só já é um problemão, mas para piorar, muita gente deve perder a janela ideal que está perto do fim. Nos últimos dias, a saca de arroz foi cotada a R$ 46, informa o CPEA. A Conab confirmou para a próxima quinta um novo leilão de 50 mil toneladas de milho que estão em estoques públicos. A ideia é ajudar pequenos criadores de animais que usam a mercadoria como ração e permitir que eles possam formar estoques para o uso na entre-safra. O interessado em participar deve estar cadastrado no SICAM e na Bolsa de Mercadorias, pela qual será feita a operação. E mais 8 frigoríficos brasileiros foram habilitados e poderão vender carne de boi para a Arábia Saudita. Ficam nos estados de Minas Gerais, Pará, São Paulo, Maranhão e Rondônia. No ano passado, o Brasil exportou para o país árabe quase 3 milhões de toneladas de produtos agropecuários, como as carnes de boi e de frango, açúcar, soja, milho e café. E o faturamento com esses embarques passou de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h33, 7h33. Na manhã desta segunda-feira, a gente traz um convidado muito especial, né? Amarildo Carvalho, ex-craque de futebol, ex-técnico de futebol, ex-momentaneamente, né? E atualmente o Amarildo é assessor parlamentar. E eu fazendo aqui uma análise do futebol brasileiro, né, e da forma como o país, né, o país do futebol faz a gestão do futebol, como o Brasil faz a gestão política desse país, ou seja, a vitória do Flamengo, acho que é possível comparar ela com uma série de outras. E o Amarildo, no caminho aqui dos estúdios da Rádio Hora, ele já antecipava um pouco o que ele gostaria de falar aqui hoje. Eu vou localizar aqui para dar o bom dia a ele, né, e os ouvintes que estão aguardando uma opinião local, uma visão de um cara que carimbou o passaporte, jogou em Portugal, terra do técnico que faz bonito no futebol brasileiro, que fez a diferença na campanha do Flamengo. A virada do Flamengo na Taça Libertadores lembra 4 viradas, pelo menos, que o Flamengo fez jogando o Campeonato Brasileiro, perdia e virava, enfim. E em redes sociais, né, assistindo, ouvindo rádio, este momento do Flamengo, esse momento do futebol brasileiro na Libertadores e no Campeonato Brasileiro merece, portanto, a avaliação não só dos torcedores, mas daqueles que viveram dentro de campo, enfim. Mas o Amarildo falava aqui antes, né, ele já manchetava: Arthur Mário, o planejamento e a organização do Flamengo, é disso que eu quero falar. Bom dia, Amarildo. Bom dia, Arthur, bom dia aos ouvintes da difusora. Que prazer imenso. Rádio Hora. Rádio Hora, né? Rádio Hora. Desculpa. E os amigos da Coirmã também, pode ficar ligado. Falando de esporte, né, cara? A gente se engana. É verdade. Mas um bom dia a todos, sim. Rádio Hora de excelência, né, Arthur? Com todo prazer estou aqui, Arthur, recebendo teu convite para falarmos de Libertadores e Campeonato Brasileiro, né, Arthur? Que, por sinal, o Flamengo aí, meu amigo, destruiu tudo, cara, ganhou tudo. Você e o Ricardo Paredes estiveram conosco no começo desse ano, né? A gente, era no começo do ano, para falar do calendário, para avaliar futebol, enfim. Mas esse final de semana eu acho que tua cabeça explodiu aí, né? Tua memória de atleta, de técnico, mexeu geral, né? Com certeza, Arthur, porque principalmente tendo um técnico que eu joguei contra ele lá em Portugal, né? Ele é atleta da tua geração, então? Ele é 10 anos, mais de 10 anos mais velho do que eu, só que ele estava quase parando, mas estava jogando, tive a oportunidade de jogar contra o Jesus. Né? Qual que era a posição dele? Ele era meia. Era um meia? Era um jogador mediano para lá. Mediano lá em Portugal, né? Qual era o time dele? Na época, se não me engano, ele estava no Boa Vista. Boa Vista? Eu acho que sim, no Boa Vista, se não me engano bem. Mas trata-se de um cara que veio revolucionar o nosso futebol, né, na verdade, né, Arthur? Um treinador que chega aqui... Não, há 90 dias ele deu uma declaração que incomodou geral os técnicos do Brasil. Incomodou mesmo, porque o cara que chega aqui
no meio do Campeonato Brasileiro praticamente, com a equipe trocando de treinadores, mal pra caramba, e consegue fazer essa revolução toda, com o esquema tático principalmente, né, que ele trouxe lá da cabeça dele, que na Europa nem todos jogam como eles jogam, as equipes dele jogam como o Jesus lá, os outros treinadores, né, poucos treinadores, e veio aqui e deu certo, porque também pegou um elenco bom, contratou 3, 4 peças importantíssimas para esse esquema que ele queria, que são os 2 laterais, mais um meia, mais um volante, né, e acabou dando certo. E ele implantou e deu certo, cara. E isso aí causou ciúmes, né, Arthur? Causa ciúmes em treinadores. Porque é o seguinte, Amarildo, olha, na nossa memória nós tivemos o seu Tele Santana. Justamente. Depois nós tivemos a Revolução Tática com Luxemburgo. Os times começou com o Silinho na época, né, de São Paulo, até antes do seu Tele, né? Depois veio. O Silinho renovou no São Paulo. O seu Tele já era um treinador respeitado. Aí o Silinho, com o São Paulo, revolucionou. Aí depois o Luxemburgo, e olha só, e veja que a seleção brasileira vem capengando, ou seja, nem o Falcão conseguiu, né, mostrar trabalho, ou seja, quer dizer, seleção brasileira e técnico de clube no Brasil, precisava de um choque, né, Marildo? Precisava. E é um choque europeu, português. Um choque bom, né, cara? Um choque bom que tomara que se espelhem, não só esses times grandes, mas equipes também, como nossas aqui também, né? Tomara que os treinadores se espelhem e façam, põe em prática. E você não precisa você ir lá e fazer um curso com o Jorge Jesus, fica lá 15 dias para aprender o esquema tático. Não, o esquema tático dele é visível, né? É só implantar nos treinamentos, que é encurtar linhas, né? A equipe jogando muito para frente, todo mundo marcando, e principalmente jogador não descansando, né? Que o treinador aqui tinha costume, joga 2 partidas, meu jogador está cansado, tem que descansar para a próxima. Não, eles lá não, eu sempre usava, quando eu estava na Europa também era assim. Eles põem o jogador para jogar, não quer saber, cara. O cara está bem para jogar, vai pro jogo, não tem descanso. Então é isso que tem que ser feito com nossos treinadores aqui. E o Flamengo também, isso é muito bom lembrar, Arthur, que não é só isso. O Flamengo é categoria de base, cara. A base do Flamengo está jogando também, né? Então isso é muito importante para um clube profissional de futebol. Categoria de base, Arthur Mário. Essas experiências a gente já teve aqui, né? Você sempre defendeu isso também. Gilmar foi campeão no Comercial com time de base. 96, 97, começamos um trabalho de base lá no Comercial também. O Operário sempre foi com a base. Justamente naquela época, nada mais que falar. Essa cidade, por exemplo, Comercial. Nós jogamos com a base. Uma base, Arthur, né, que deu frutos. Que foi campeão 3 anos depois. Não, deu frutos, né, cara? Infelizmente o nosso futebol tem essa parada, e não é um profissionalismo real. Infelizmente não é um profissionalismo real aqui, né? Porque se essa base tivesse dado continuidade, o Comercial tinha ganho muito dinheiro com esses jogadores. Mas parou, os jogadores têm que trabalhar e aquilo que todo mundo já sabe. Bom, Amarildo, você tem contatos pelo Brasil e pelo mundo afora, e ver você animado assim com esse momento do Flamengo, você que já havia declarado que aqui no Mato Grosso do Sul você não deve treinar mais uma equipe, enfim, com esse sistema, né, aí do Jorge Jesus, será que você se anima para voltar a treinar ou não? Cara, a gente tem um monte de coisa que passa um monte, a gente viaja no futebol. Eu viajo no futebol também? Eu viajo no futebol porque eu fui criado dentro do futebol, né? Eu tô fora já há 3 anos, se não me engano, ou mais um pouco, mas dá uma saudade, Arthur. A gente vai assistir esses jogos aí e fica olhando certos treinadores. Não falando mal do treinador, que o treinador é bom quando ele tem jogador bom, tá? O treinador é ruim quando tem jogador ruim, e ele é ruim mesmo, né? Mas quando tem treinador bom, quando tem jogador bom e treinador bom, aí igual o Flamengo está, igual o Palmeiras tem, infelizmente não está conseguindo, né? Mas o Flamengo teve, por exemplo, só um exemplo para você, quem mudou a história do jogo do Flamengo agora, contra o River? Quem mudou, Arthur, o que você acha? Quem foi o jogador que mudou a história do jogo? As 2 alterações que foram feitas pelo Jorge Jesus, por volta dos 20 minutos, né? Mas eu tinha uma segurança tamanha, e com os colegas da crônica, eu falava assim, lembrei o Castilho de uma virada em cima do Grêmio, perdia de 2 em 77, 2-0 lá no Olímpico, não trocou nenhum jogador, arrumou a cabeça dos jogadores, voltou e virou ou empatou o jogo, enfim. Outras viradas, quer dizer, com a inteligência dele, com as viradas que ele já havia dado no Campeonato Brasileiro, eu tinha certeza que o Jorge Jesus, está registrado, comentei lá no grupo, olha, pode vir a virada com facilidade, porque o River também empolgou, e o Flamengo deixou o River ali no primeiro tempo, terminado daquela forma, para se acertar no intervalo.
Amarildo, eu não vi num jogador a decisão, né? Tua percepção é muito maior que a minha. Eu sou narrador, não sou comentarista, né? Quer dizer, eu vi no conjunto, eu vi o aspecto tático do Jorge Jesus e os jogadores que entraram. Também, né? lógico, né? Mas é por isso que é bom você ter jogador bom no banco, né? Que o Flamengo tem ele não tem a equipe do Flamengo não são só 11 jogadores. A equipe do Flamengo são 30 jogadores, né? E no banco ele fez uma mexida ali que foi de excelência, cara. Ele teve uma visão, tirou um volante, né, e colocou o Diego para ser volante. Aí começou a mudança do Flamengo. Porque o Diego tem bom passe, apesar de estar vindo de uma contusão, mas é um jogador de excelência, é um jogador que se cuida, Arthur. Nesse tempo todo, que deram para ele voltar só o ano que vem, ele voltou agora, cara. Já voltou jogando bem, né? Então a qualidade do passe, a hora que ele entrou, melhorou, os lançamentos melhoraram. Aí foi a mudança. O Gabriel não estava recebendo bola, começou a receber bola, da Rascaeta, né? Com o lançamento do Diego foi o 2-0. Tava 40 minutos, eu não acreditava mais. Sinceramente, eu não acreditava. 40 minutos ele já era, cara. Já era. Eu tenho que fazer um intervalo, Amarildo, e pro ouvinte ficar imaginando aí, né? A experiência do futebol às vezes vai pro meio empresarial e às vezes vai até pro meio político, né? Com certeza. Será que no geral dá para alguém aprender com a gestão do Flamengo ou não? Só não aprende quem for muito burro, cara. Quem tiver visão. Esse não vai aprender mesmo. Começa fora de campo, né, Marido? A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, e do João Victor Faedo com as dicas de finanças pessoais. Olá, meus queridos amigos. Como que vocês estão hoje? Tudo certo? Quero dividir com vocês um pensamento muito importante. Em Gênesis, quando a Bíblia relata que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, e deu também algumas tarefas para o homem. E uma delas é dominar sobre os peixes do mar e sobre as aves, sobre os animais e plantas da terra. Sabe que isso me representa uma tarefa como ser humano neste mundo? É dominar a criação. E como nós podemos dominar a criação? Quando nós controlamos as nossas finanças. Nós estamos dominando a criação, porque nós estamos numa relação de domínio. Ou nós dominamos a criação, ou esta criação nos domina. Como assim? Veja só, do que é feito o dinheiro que você tem aí no seu bolso? Não é uma folha de papel? Do que é feito o papel? Não é de uma madeira? E de onde vem a madeira? Das árvores, ou seja, é a criação. Agora, quando nós não controlamos essa criação tende a nos dominar. Ao invés de nós dominarmos o dinheiro passa a ser quem domina, passa a ser aquele que vai nos mandar e conduzir e tomarmos as decisões com base naquilo que o dinheiro determina e daquilo que podemos ou não podemos fazer, ao invés de sermos nós os dominadores. Então comece hoje a controlar melhor as suas finanças, porque controlando as suas finanças, você estará dominando a criação e exercendo o mandato de Deus para você. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia de trabalho. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Sorteios. Mais moderna, mais humanizada, do jeito que a cidade sempre quis e merece. Dia 29, sexta, a partir das 18 horas, na 14, esquina com Afonso Pena, show com balão mágico e inauguração das luzes de Natal. Reviva Campo Grande. Reviva o melhor da nossa cidade. Prefeitura de Campo Grande. Seu restaurante preferido está sempre aberto de domingo a domingo para sua família e para os seus amigos em horário de almoço para um dia corrido. Nos finais de semana tem pintado ouro com o mais famoso da cidade pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet. 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Semeando valores, colhendo vencedores. Há 20 anos, o Colégio João Batista impulsiona a formação dos seus alunos com a melhor estrutura de ensino, metodologia moderna, professores com ampla experiência, tudo por uma educação de excelência, pautada em princípios e valores por meio de atividades científicas, culturais, esportivas e sociais. Você aprende de verdade. Nossa missão é contribuir com a formação humana que só uma instituição com DNA cristão pode oferecer. Colégio João Batista. Matrículas abertas. Vem pra cá. Colégio João Batista. Há 20 anos semeando valores, colhendo vencedores. Rua da Divisão 608 3346 1198. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora.
Ah, não, de novo! O que aconteceu? Ah, meu pacote de dados expirou. Eu queria acompanhar o jogo pelo celular, né? Ouve no rádio, Ah, legal. Cadê o rádio? No seu celular. É só ligar o FM dele, vai ouvir em tempo real. Menina, é mesmo? Vai entrando. Para se divertir sem pagar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Quer ganhar R$1.000? Isso mesmo! R$1.000 em dinheiro? Compre na Rosana Rocha Preço Único e concorra a R$1.000 e mais 5 prêmios de R$50. O sorteio será dia 24 de dezembro. Já pensou se ano com R$1.000? Rosana Rocha Preço Único, Rua Pirituba 41, Guanandi 1, próximo a Manuel da Costa Lima. WhatsApp 99280-5866. Siga-nos, @Rosana Rocha Preço Único. Rosana Rocha Preço Único, excelência em investir. Vem, pode chegar, a porta está aberta pra você participar. Vem, pode acessar o nosso site pra reivindicar. Participe da Câmara Municipal de Campo Grande. Tem sessões, audiências públicas e diversas atividades para transformar a nossa cidade e a sua vida. Você pode acompanhar o trabalho dos vereadores, fazer reivindicações para a sua região e debater projetos, tudo no presencial e também no digital. Siga nossas redes sociais e acesse www.câmara.ms.gov.br. Aqui sua presença faz toda a diferença. Vem, fale com seu vereador, dê sua opinião. Viva Campo Grande, seja cidadão. Câmara Municipal de Campo Grande. Fale com seu vereador, dê sua opinião. Viva Campo Grande, seja cidadão. 92 FM. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h49, Jornal da Hora desta segunda-feira. Nosso entrevistado nesta segunda, um convidado muito especial, Amarildo Carvalho. Jogou contra o Jorge Jesus, não sabia, né? Os dois atletas da mesma geração no futebol português. Amarildo comentando, portanto, as razões, os porquês desse momento tão importante do time brasileiro, o Flamengo. Bom, no programa de hoje nós temos um destaque aqui, uma decisão do governo de Mato Grosso do Sul que pode comprometer as finanças da Cacemes. Na última quarta-feira, o governo encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que pode revogar um acordo feito pelos servidores de Mato Grosso do Sul com o ex-governador André Putinelli, quando era o governador do estado. Na proposta deste projeto de lei, a decisão do governo Reinaldo Azambuja propõe a redução do aumento da contribuição paga pelo governo na cota patronal. A contribuição patronal à Cacemes. O servidor, ele contribui mensalmente, o governo também estabelece um percentual que no governo Putinelli, num acordo estabelecido, portanto, anteriormente, o crescimento do valor da cota patronal era de forma lenta, né? Indo até o ano de 2023, né? Anualmente, com pequenos reajustes para chegar àquilo que foi estabelecido. O cálculo da direção da Cacemes é de que o orçamento pode ficar prejudicado em torno de 7 milhões ano, se esse projeto for aprovado pela Assembleia. Portanto, vai ter mobilização com certeza dos servidores, dos sindicatos, enfim, no sentido de tentar conter essa decisão. Voltando às 7h51 aqui no Jornal da Hora, voltando ao futebol brasileiro, e vamos trazer uma personalidade muito querida do futebol brasileiro, como a Amarildo Carvalho. Amarildo de uma geração, né? Fim dos anos 70, início dos anos 80. Nós vamos começar com um camarada aqui, ídolo do Esporte Clube Comercial, jogou na Argentina, jogou no São Bento, Sorocaba, enfim. Uma opinião desta grande figura humana e o craque que foi dentro de campo, um mestre que ajudou a encaminhar a vida profissional de muitos atletas do Mato Grosso do Sul.
Francisco Gonçalves, o mestre Gonça. Bom dia, Gonça. Bom dia, Arthur. Prazer em falar com você. Estamos aqui ao lado do Amarildo Carvalho e no momento desse futebol brasileiro tão importante quanto esse, sua opinião para o nosso ouvinte é muito importante. Quais sentimentos ocupou seu coração, sua mente, Gonça, vendo esse momento do Flamengo aí? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores no fim de semana, hein? A gente ficou bastante feliz, muito contente. O Flamengo deu muita alegria. Isso que eu acho importante. O Brasil um título de muito tempo que não conquistava. E o Flamengo está de parabéns pela campanha que ele fez no brasileiro e nessa competição. Isso vai valorizar ainda mais o nosso futebol. A última vez que nós falamos de futebol, eu te entrevistei, Gonçalo, há alguns anos, você dizia bem assim, olha, estamos sem rumo, Arthur. Tentamos imitar o futebol europeu e não aprendemos. Agora os técnicos querem reaprender o futebol brasileiro e desaprenderam. E justamente vem de Portugal, onde o Amarildo jogou, esse momento do Flamengo, esse momento do Flamengo, que você acha? Será que o Jorge Jesus pode contribuir no resgate da humildade dos técnicos do Brasil, fazer com que esse momento influencie no geral o futebol brasileiro ou não, Gonça? Foi uma contratação muito feliz do Flamengo, que investiu em jogadores, valorizou bastante a prata também. Eu acho que pode de bom tamanho. Eu acho que o futebol brasileiro merecia essa conquista para despertar nos outros clubes. E acreditamos que foi o início agora da fortaleza do futebol brasileiro. Tomara que influencie mais, né, Gonça? Bastante, Arthur. Como é que você sintetiza, na sua opinião, a vitória contra o River no sábado aí? Eu fiquei muito feliz e bem bastante a conquista do Flamengo. Foi um jogo muito difícil, mas os argentinos sempre foi dureza para o Brasil, mas graças a Deus no final o Flamengo fez os 2 gols, o que precisava para ser o campeão. E a motivação do povo brasileiro, isso que me impressionou bastante. A paixão parece que extrapolou a questão clubística de camisa, né? Tinha brasileiro torcendo, né? Corintianos, palmeirenses, vascaínos, enfim. A rivalidade clubística parece que não pesou tanto, né, Gonça? Eu acho que sim, eu acho que ali era um clube brasileiro, não tinha nada de Flamengo, de Botafogo, de Corinthians, Palmeiras. Ali era o Flamengo representando o nosso país. Eu acho que todos os torcedores de outros clubes também torceram para o Flamengo ser o campeão. Quando você atuou na Argentina, nos anos 70, jogou contra o River também, Gonça? Eu joguei umas 2 vezes. Qual que era o seu time mesmo lá no... Era o São Lourenço, na Argentina? No São Lourenço. Tá bom, Gonça. Muita saudade do amigo. Vamos marcar qualquer dia aí para você vir ao programa aqui, antes do final do ano, pra gente fazer um balanço e o ouvinte, torcedor, relembrar grandes momentos que você viveu no futebol. Abraço, Gonça. Um abraço aí pro Amarildo, tudo de bom. Um bom início de ano para todos aí. Grande mestre aí, Amarildo. Cara, você falou que ele é o grande ídolo. Não, ídolo, né? Ele é o grande ídolo de todos, Arthur. Eu sou fã desse cara. Também, né? Eu sou fã desse cara, né, meu? Ele, além de ser um belo do jogador, é um exemplo de ser humano, né? Então, isso aí, nós estamos agraciados com essas pessoas que vieram para o nosso estado naquela época e não retornaram mais, construíram família aqui. Estão até, tanto ele como o Copeu também, né? Amarildo, como é que você sintetiza esse momento? Claro, o futebol dentro de campo, o futebol e a sua gestão, enfim, como o Gonça, né? Essa torcida de que de repente esse momento o Flamengo possa contagiar, será que é possível? Outros clubes, enfim? Já está contagiando.
Eu acho que isso aí mexe com outros clubes também, porque não pode ficar. Se deixar o Flamengo assim, Arthur, vai ficar aí por 5 anos mandando nosso futebol, tanto aqui como na América do Sul também, né? Então os outros clubes têm que copiar esse Flamengo. E nossas equipes têm verba para isso, assim, tem patrocínio para isso, no caso Palmeiras hoje, né? Tem patrocínio para isso também, para ser um Flamengo ou até melhor. Mas infelizmente a gestão, né, Arthur? A gestão não está sendo aquilo que se esperava no Palmeiras. Que essa gestão do Flamengo possa influenciar no geral, não é? Já está influenciando. E que influencia aqui no nosso estado. Fora do futebol também, que vem aqui para o nosso estado, né? Que nós possamos também ter ajuda, tanto do município como do estado, para que o nosso futebol cresça. Porque nós dependemos deles também. Não é um dinheiro jogado fora, é um marketing para a cidade. Você investir nos clubes da capital. Por que você deixou o futebol, Manildo? Eu deixei o futebol justamente por 3 anos, decepção. Né? 3 anos. Muito decepcionado. Eu já estive atuando no futebol desde sempre aqui, já passei por tudo, nunca vi o futebol crescer. O futebol, infelizmente, só caiu, Arthur. Só caiu. Então, a decepção é muito grande. Eu espero que, a hora que melhorar, a hora que eu ver que tem pessoas sérias no futebol, aí eu volto, Arthur. É interessante. Você está aí, tem dado apoio, né, como assessor. A política acabou te convencendo, você foi para um assessoramento político, né? Aí. E ajuda muito na política, né, Marildo? Não, ajuda bastante. A tua experiência de vida. E se quisessem ajuda minha, né, Arthur? Acho que já teriam me chamado também, né, para pelo menos ter ideias, né? A gente tem bastante ideias boas, mas nem isso fazem. Lançaram o teu nome à candidatura da presidência da federação há muitos anos aí. Empolgou a torcida, né? Empolgou a torcida, né? Cara, eu não consegui montar. Mas dirigente não, né? Eu não consegui montar nenhuma chapa, cara. Os caras é brincadeira. Mudaram o estatuto, né? Deixaram no estatuto quando você foi lançado. Eu não sei que esse povo tem medo, né? Não sei que esse povo tem medo de arriscar no novo. Então fique aí, aguente. Mas que surpresa é essa, então, só para fechar nosso bate-papo, Marildo, faltando um minutinho aí. Eu não sabia, então, o Jorge Jesus, ele estava encerrando a carreira. Ele já era veterano. Eu estava chegando em Portugal, né, na época. Ele jogava, se não me engano, no Boa Vista, alguma coisa parecida lá. Uhum. Ele era um meia, não era nem meia atacante, era meia ali, meia boca. Meia contenção, né? Boca. Mais de marcação. Era um jogador mediano para baixo, não era aquele jogador fera. Se preparou, né? Se preparou. Agora, como técnico, cara, é o ápice dele, né, aqui no Brasil. E uma demonstração acima de tudo, né? Eu queria prolongar um pouco mais com o Gonçalves, infelizmente, né? O nosso tempo muito curto, mas quando você fala do Jorge Jesus, que você atuou contra ele, né? Um meio-campista mediano, para chegar ao top como técnico de futebol, o Luxemburgo também, né? Foi um lateral reserva, né? Do Flamengo, mediano para baixo. Ou seja, não precisa ter sido um craque, o negócio é fazer experiências, estudar e desenvolver, né? Na prática. Assim, né? Se o filho do Pelé foi treinador, tinha que ser o melhor. Não é assim que funciona, né? Então, eu acho que a capacidade e inteligência do cara de aprender e buscar novidades, é isso que se faz um grande treinador. Marildo, foi um prazer conversar contigo aqui no Jornal da Hora. Muito obrigado. Prazer todo meu, um abração a todos. Vou ouvir mais vezes, Arthur. Aquele abraço, Marildo. Pontualmente, 8 da manhã. Fiquem ligados, a Vivian, Titia Vivi está chegando por aqui com o Bom Dia 92. Eu estarei lá no Giro Notícias com toda a equipe. Giro Rondônia esta semana cumpre um compromisso lá no Mato Grosso. Estaremos às 12 horas com o Giro Notícias. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.